Olá, irmãos, boa noite, como vocês estão? Nós temos mais uma vez aí a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos nessa quinta-feira, onde a gente está disponibilizando o vídeo. Não sei se você vai vê-lo na quinta, na sexta, no sábado, manhã, tarde ou noite, mas em qualquer que for esse tempo, nossa oração é que Deus fale ao seu coração, que Deus traga edificação para a sua vida. Nós vamos conversar um pouco hoje, meditar um pouco sobre a fé, sobre base de uma fé verdadeira ou bases de uma fé verdadeira. É um tema que é muito importante para nós, um assunto que é, sem dúvida, extremamente relevante para a nossa caminhada cristã. É o que seria do crente se não fosse a fé dele. E nós vamos basear nossa meditação num texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas. Te convido a já pegar a sua Bíblia, juntar aí a sua família, para a gente poder meditar juntos nesse tempo aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 17, nós iremos fazer leitura de somente dois versos, o verso 5 e o verso 6. Assim diz a palavra. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, pelo seu cuidado, Deus, sobre nossas vidas. Te louvamos pela vida, Pai, por tudo que o Senhor tem dispensado, Deus, da sua graça e da sua misericórdia, desde o sustento sobre nós até tudo, Deus, que o Senhor tem nos permitido empreender e fazer. Nós reconhecemos, ó Pai, que nesse tempo o Senhor tem preservado a nossa vida, tem preservado a nossa igreja, a nossa comunidade. E por tudo isso, ó Deus, nós te louvamos. E, ó Deus, te pedimos, Pai, que esse tempo aqui seja um tempo precioso de edificação, onde o Senhor, Pai, fale conosco através da Tua palavra, onde o Senhor revele, ó Deus, o Teu ensino verdadeiro que transforma as nossas vidas a cada dia. Usa, Deus, esse vídeo para que outras pessoas, mais pessoas, sejam edificadas para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, né, essa fração aqui do Evangelho, está em um contexto onde Jesus vinha falando ali aos seus discípulos várias coisas da caminhada e da vida cristã, da conduta, né, da vida cristã. Se você retornar um pouquinho aí, você vai ver que ele fala quanto ao do nosso trato com o próximo, né? E ele aponta de forma bem severa o comportamento que tinham os fariseus, né, os doutores da lei daquela época. E aqui então, um pouquinho antes dessa fração que nós lemos, ele fala a respeito dos escândalos, né, que são inevitáveis que esses escândalos aconteçam, mas ai de quem, né, por eles vier, né, ai de quem fizer tropeçar alguns dos pequeninos. E então, a partir do versículo 3, ainda desse capítulo 17, Jesus começa a falar acerca do perdão, né? Que se um irmão nosso pecar contra a gente e vier arrependido pedir perdão, nós devemos perdoá-lo. E ele fala que isso deve acontecer 70 vezes 7, se for necessário em um dia só. O número aqui é apenas um símbolo para dizer que nós devemos estar prontos, né, a perdoar o nosso próximo tantas vezes quanto ele se arrepender e buscar junto, né, a nós esse perdão. E aí de todo esse ensino, né, que Jesus já vinha exercendo ali com seus discípulos, acontece um momento de tensão aqui, né? Mais um momento de tensão. É um drama que então os discípulos percebem que para conseguir fazer tudo isso que estava sendo
exigido deles por Jesus, eles precisariam de muita fé. E aí eles então dizem isso, né, a partir do verso 5. Então disseram os apóstolos: aumenta-nos a fé. E esse é o contexto onde tudo está inserido. Então nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos bases de uma fé verdadeira. Os discípulos tinham essa compreensão de que eles só conseguiriam obedecer tudo o que Jesus estava apresentando e exigindo deles para que eles fossem de fato cristãos genuínos. E eles então acham que o problema está neles terem pouca fé, né? Neles terem uma fé pequena. E aí nós temos a resposta de Jesus logo no verso 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, a resposta aqui é magnífica, né? Jesus então fala: olha, o problema não é o tamanho da fé. Mas se então o problema não é o tamanho da fé, qual é o problema? Qual que é a questão? Por que então que os discípulos se viam nesse tempo aqui tão incapazes de obedecer, tão incapazes de exercer isso que estava sendo demandado deles através de Jesus? Irmãos, quando Jesus faz esse apontamento, quando ele faz essa afirmação, na verdade ele está apontando uma falha não exatamente não ter fé dos discípulos. Os discípulos tinham fé. Eles estavam caminhando com Cristo, eles tinham fé. Mas a pergunta é: qual fé? Quais eram as bases dessa fé? O que realmente significava para eles tudo o que eles estavam vivendo ao lado de Cristo e o quão isso exerceria influência sobre a vida deles? Então, a grande questão aqui é a qualidade dessa fé, o quão forte e genuína ela é. Não exatamente se é mais ou menos, até porque isso não seria possível. Não se tem mais fé ou menos fé, se tem fé. O que nós podemos mensurar com relação à fé é a ousadia que se tem no exercer essa fé, sendo ela uma fé verdadeira. Isso sim é algo que traz a diferença que os discípulos almejavam ali naquele momento. E sobre essas coisas a gente quer meditar um pouco nessa noite. Jesus aponta aqui então que se essa fé fosse, colocando nessa mesma medida que Cristo fala, se ela fosse minúscula, mínimo, o tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, ainda assim essa fé seria suficiente para fazer coisas extraordinárias, coisas que ao homem seria impossível. Todavia, não era impossível para Deus. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de separar aqui 3 pontos para a gente poder pensar um pouco nessa noite, à luz do que a palavra de Deus fala para a gente, sobre o que ou em que precisa se ancorar essa fé, que é uma fé verdadeira. E o primeiro ponto, ela precisa de estar ancorada na autoridade de Deus. Não é segredo para ninguém que o ser humano ele é naturalmente crente, por assim dizer. Todos creem em alguma coisa. Não existe ser humano sem crença em algo, sem fé em alguma coisa. Isso fica muito evidente quando nós vemos a quantidade de religiões e seitas que existem espalhadas pelo mundo. Isso fica evidente quando nós vemos que o ser humano ele se apega supersticiosamente até em tudo que pode trazer algum tipo de solução para a demanda que ele tem, algum tipo de solução para a necessidade ou para o problema ou para a crise que ele vive. E é superstição. As pessoas colocam fé nas coisas mais diversas, nas coisas mais estranhas ou mesmo ridículas ou tolas que a gente puder imaginar. E nós vemos a Bíblia falando disso também. Houve um tempo onde o povo lá no deserto se viu só, e então eles se juntaram e fizeram
um bezerro de ouro para poder adorar, e naquilo ali depositaram a fé deles, algo que eles mesmos tinham produzido, né? E nós vemos isso aí hoje, pessoas depositando fé nas coisas mais estranhas possíveis, mas as pessoas depositam sua fé nisso. Então, quando elas não, pessoas que são de certa forma ateus, né, que não creem na existência de um ser que seja superior, transcendente à própria existência, essas pessoas, na verdade, não é o caso delas não terem fé, elas têm fé. Todavia, a fé delas está pautada em suas próprias capacidades, né? Está pautada na sua própria força, né? No que ela consegue produzir com a saúde e o vigor que tem, no que ela consegue produzir com o grau intelectual que ela tem. É fé em si próprio, mas não deixa de ser uma fé. Então, irmãos, todas as vezes que nós fazemos isso, nós na verdade estamos estabelecendo deuses sobre nossa vida. Toda pessoa que deposita sua fé em alguma coisa está colocando aquela coisa como Deus sobre a vida dela. E se essa fé é tão somente em si, é porque na verdade é o próprio eu que se torna Deus sobre a vida dela. Então nós vemos que a fé verdadeira precisa de estar firmada sobre o Deus verdadeiro, sobre a autoridade desse Deus que é verdadeiro. A autoridade desse Deus que é sobre todas as coisas, sobre todos os eventos, sobre todas as pessoas, sobre a natureza e sobre todo o universo. Então, o primeiro ponto que nós poderíamos firmar, né, cravar aqui, é que a fé, para que seja genuína, ela precisa de estar pautada no Deus que é verdadeiro. Mas não somente isso, a fé genuína, né, ela precisa de estar ancorada também no poder desse Deus. E se você acompanhar comigo uma leitura em Romanos, Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus. Irmãos, esse Evangelho nós sabemos que é o próprio Cristo. O poder de Deus foi revelado em Cristo. O poder para a salvação foi revelado em Cristo. Então nós precisamos também de pautar, de ancorar nossa fé na obra do próprio Cristo. Essa obra que ele veio cumprir e cumpriu sob a ordem do próprio Deus, né, de se entregar por nós. Nós então precisamos de compreender isso e pautar, ancorar a nossa fé sobre essa verdade, sobre tanto a verdade que Deus, né, sobre o Deus verdadeiro, como na verdade sobre o poder desse Deus que se personificou na pessoa do próprio Cristo. Quando nós pensamos, né, sobre isso, sobre a obra redentora de Cristo, né, nós vemos o quão extraordinário isso é. É Deus enviando o próprio Filho dele, personificando esse Filho para que viesse, morasse, né, vivesse no nosso meio, nos trouxesse ensino direto do Pai, né, revelasse para nós Deus, revelasse para nós o Pai, nos mostrasse como é possível viver de acordo com a vontade desse Deus. E isso ele fez em poder. Isso ele fez mostrando o poder de Deus. Isso ele fez revelando para nós a glória desse Deus. Toda essa autoridade que nós conversamos aqui no primeiro ponto, ela se mostrou clara, evidente, palpável, né, a nós. Nenhum Cristo que viveu como nós, né, nos ensinou, nos mostrou como viver essa fé, né, como ter convicção, ter segurança dessa fé. E por último, né, nós precisamos também de ancorar a nossa fé na ação de Deus. Na ação de Deus. Irmãos, mas aí surge para nós um outro ponto também, né? Para a gente poder analisar. Crer
crer na autoridade do próprio Deus como Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Crer no Filho dele, que também é Deus, o próprio Cristo, que se revelou, se encarnou, né, revelou a glória de Deus a nós. Isso pecadores fazem. Isso a palavra de Deus nos fala em Tiago, que até os demônios sabem disso e creem nisso. E eles tremem por isso. Essa fé a eles tão somente os fazem temer e tremer diante de Deus. Nós precisamos de tremer e temer diante dele também. Todavia, para nós, algo mais era necessário. Irmãos, esse algo que é necessário também não está calçado em nós. Esse algo que é necessário nós não podemos retirar de dentro de nós mesmos. Não é através do nosso esforço, mas é através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E esse Espírito Santo que nos convence do nosso erro, nos convence do nosso engano e nos convence de que a verdade é o próprio Deus, a verdade é o Cristo, que a verdade é a palavra de Deus. Daí então que nós somos tão inimigos da nossa própria salvação por causa da corrupção natural, por causa do pecado que nos afeta diariamente, que se Deus não tivesse, ou se Deus tivesse tão somente nos contado a respeito da salvação, nos apontado essa salvação a respeito de Cristo, sabe o que nós faríamos, irmãos? Tão somente nós zombaríamos dele. Assim como o mundo faz, assim como o mundo fez e faz e vai fazer até o final. A palavra de Deus, a mensagem da cruz continua sendo loucura para todos aqueles que se perdem, para todos aqueles que não compreendem. Mas existe um grupo seleto de fato, separado por Deus, onde essa mensagem de fé é transmitida e essa mensagem gera salvação. E essa mensagem transforma e muda as coisas. Irmãos, isso é uma ação, é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, se não fosse ela, nós somente poderíamos zombar. Assim como mesmo Cristo estando sendo crucificado, sendo chicoteado, sendo açoitado, várias pessoas que estavam ali, o que eles fizeram? Zombaram. Zombaram. Até o momento final, derradeiro, onde então eles viram de fato quem ele era. Irmãos, a única forma de que nós compreendêssemos isso e mais pudéssemos viver essa vida foi através do Espírito Santo de Deus, vindo morar em nós, nos convencendo e nos mostrando, abrindo os nossos olhos que antes estavam fechados, abrindo a nossa mente que antes era incapaz de compreender essas coisas, abrindo os nossos ouvidos para que nós ouvíssemos essa mensagem e ela não fosse como palavras ao vento, mas fosse de fato como uma espada que penetra o nosso coração no mais íntimo, né? E transforma todas as coisas. Essa é a fé verdadeira, a fé que é ancorada em Deus, na pessoa, na autoridade de Deus, que é ancorada no poder de Deus revelado pelo seu Filho, que é ancorada na ação desse Deus através do Espírito Santo dele. Então, irmãos, a nossa oração é que Deus não aumente a sua fé, mas que Deus te dê e me dê uma fé que seja verdadeira. Porque o mínimo disso, tendo essa fé verdadeira, utilizando o mínimo dela, nós poderíamos fazer coisas extraordinárias. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Essa fé é dada pelo próprio Deus, do início ao fim. Ela é produzida por Deus, ela é apresentada a nós por Deus e ela é aplicada a nós por Deus através da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, que esse Deus Trino opere no seu coração isso. Que esse Deus Trino, perfeito, completo, soberano, opere no seu coração para a honra e glória dele. Amém? Venha sobre nós.